finalmente Pedro Paulo vai à CBF para defender os interesses do Vasco da Gama. Agora, na parte da tarde, o presidente do Vasco e controlador da Vasco SAF, Pedro Paulo, esteve presente lá na CBF. Do verbo. Vamos falar bastante aqui sobre a situação da reapresentação do Vasco. A gente tem novidades com relação à situação de atletas que estão no departamento médico do Vasco da Gama. E, claro, hoje a gente teve saída confirmada aí, 2 atletas oriundos das categorias de base do Cruz Maltino, deixando o nosso clube. Me refiro aqui a um empréstimo e a uma venda. E a gente vai falar muito sobre o relatório que o Vasco soltou junto à Justiça do Rio de Janeiro, ao administrador judicial, relatório preocupante com relação à dívida da SAF. Meu irmão, não é fácil. Vamos falar aqui também sobre reforço. O Vasco continua no mercado. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever e vir a fazer parte da nossa família Cruz Maltino. Pessoal, vamos começar aqui falando sobre a situação de alguns jogadores que estão no DM, no departamento médico do Cruz Maltino. A gente teve algumas novidades hoje. O pH se apresentou normal e não vai ser problema para o jogo contra o Botafogo, assim como a situação do TM, do Thiago Mendes. Thiago Mendes também, tudo ok com ele. Os jogadores hoje fizeram um treinamento normal. Bom, situação de Tietê e com relação a Paulinho continuam aí como dúvidas para essa partida contra o Botafogo, e já é de conhecimento público a situação inerente ao atleta Jair. Perfeito? O Jair está fora de combate aí, pelo menos por mais um ano. Situação que eu quero passar para vocês também. Hoje foi um dia com relação à saída de jogadores aí do Vasco da Gama. 2 negócios foram sacramentados, foram fechados hoje no tocante a jogador da base. A gente, primeiro, vai se referir ao empréstimo. Isso mesmo, a gente coloca na tela para vocês. O Vasco informou o empréstimo aí de Lucas Eduardo ao Avaí. Perfeito? O empréstimo termina em dezembro. O jogador foi com um valor fixado aí para compra. Mais um jogador do Vasco da Gama, da base, que é emprestado para o Avaí. O JP já tinha sido emprestado. Agora a gente fala sobre a situação de venda de atleta. E o Vasco da Gama hoje vendeu, sacramentou a venda aí do Figueiredo. Jogador vendido por 4 milhões e 700 mil reais. O Vasco mantendo ali 10% dos direitos federativos do jogador. O jogador vai para o Alverca, lá de Portugal, que vai ficar com 60% dos direitos econômicos do jogador. O Boa Vista, que é o clube formador, vai ficar com 30% e o Vasco com 10%.
nessa negociação, o Coelho Mineiro, o América, né, vai receber aí uma comissão aí por ter sido vitrine do jogador. Bom, agora a gente fala aí sobre a situação da dívida do Vasco da Gama. Hoje, o Vasco da Gama soltou aquele balanço trimestral, o qual deve soltar ao administrador judicial no tocante à recuperação judicial. E desde que o Vasco virou sociedade anônima do futebol, houve um registro de que a dívida do Vasco aumentou em 350 milhões. Chama muito a atenção que a diretoria aí do Pedrinho não consegue abater essa dívida de forma nenhuma. Perfeito? No mês de abril, a SAF já tinha dado um prejuízo de 15 milhões e meio de reais. E agora, no mês de maio, certo? 3 milhões e 600 mil. Então, assim, o Vasco não consegue abater essas dívidas aí. Foi apresentado também aí a situação de 603 credores listados, né? O Vasco que aguarda aí a situação inerente à Assembleia Geral dos credores para saber se o plano da recuperação judicial será aprovado ou não. Caso não seja, né, a abertura aí de falência. Bom, pessoal, agora a gente fala aqui sobre a ida de Pedro Paulo, finalmente, né? O Vasco que foi roubado desde o jogo do Internacional, aquele caso do Léo Jardim, aí teve depois a mão ali do Marlon Freitas no jogo do Botafogo, no pênalti que não foi marcado para o Vasco da Gama, e foi o fim da linha, o fim da paciência, foi a situação aí do Jair, né? O Jair sofreu uma contusão agora, no último final de semana. Hoje, o Vasco foi à CBF e o Pedro Paulo foi lá soltar o verbo, reclamar aí da arbitragem. A gente coloca aqui, né? Foi reclamar da arbitragem aí e pedir lisura, transparência aí por parte da CBF. Lembrando que o Pedro Paulo tem um relacionamento bom aí com o presidente atual da CBF, ele que foi chefe de comissão de delegação da seleção brasileira. Pois bem, agora a gente fala aí de reforços, porque a gente tem uma situação também para falar do jogador Pedro Rocha, tá? O interesse no atleta foi confirmado, tá? O Vasco da Gama negocia a chegada do atacante do Clube do Remo, perfeito? Lembrando, essas negociações aí, elas podem ser feitas, tá? Inclusive dos jogadores aí oriundos da base, porque são jogadores que estão sendo negociados em um clube da Série A e Série B. Então, não tem problema nenhum. Então, essa situação do Pedro Rocha, confirmado ali, Vasco, muito interesse na contratação aí do jogador, a situação está perto, esquentou. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!